E o empresário de Renato Augusto falou sobre essa especulação que veio lá de São Paulo sobre a possibilidade de Inter e Grêmio estarem interessados na contratação do Renato Augusto para a próxima temporada. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre isso. Também quero te trazer uma informação importante sobre Matheus Dias, que está com a seleção brasileira olímpica nesse momento, ele que disputa o Pan-Americano agora no mês de novembro, e eu quero te trazer uma atualização sobre esse jogador que é uma ótima notícia que o Inter vai ter para o fim da temporada. E também quero te falar sobre uma outra especulação que surgiu, que seria sobre Alan Patrick no Flamengo, jogador que recentemente renovou seu contrato com o Internacional, mas ainda não de maneira oficial, mas dentro dos bastidores já se sabe que ele renovou seu contrato até 2027. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa situação e se essa renovação realmente tem a ver até mesmo com o interesse de clubes do futebol brasileiro e até mesmo de futebol asiático. Então, só antes de começar o vídeo, para a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações. O Inter que treinou nesta manhã no Barradão, estádio do Vitória. Agora à tarde, às 2h30, voltou para Porto Alegre. Em 2h30 ainda pegou, né, lá no aeroporto, no aeroporto de Salvador. Lembrando que como eles vão de voo fretado, a viagem é um pouco mais curta, então eles chegaram aqui em Porto Alegre por volta das 5h30, 6 horas da tarde. Não treinam mais, treinam apenas amanhã, na sexta-feira e ainda no sábado, antes do jogo no domingo, às 4 horas, contra a equipe do Santos, tá bom? Lembrando que a partir de amanhã o Cudê já vai contar novamente com os jogadores que estavam com as suas respectivas seleções, com a exceção do Matheus Dias e do Tauelara, que seguem com a seleção olímpica para a disputa do Pan-Americano agora no mês de novembro, tá bom? Mas eu quero começar aqui falando exatamente sobre a situação do Matheus Dias, que era um jogador que o Inter achava que poderia ser aquele cara para a próxima venda. Aquele cara que depois do Johnny ser vendido agora no fim do ano e também do Maurício ser vendido agora no fim da temporada, o Matheus Dias fosse esse jogador que na próxima temporada, com continuidade, conseguiria também uma valorização perante o mercado europeu e faria sua venda. Porém, a situação está mais rápida do que o Inter preveu. E agora, já no final da temporada, deve chegar uma proposta muito interessante para o Matheus Dias. Ele já começou a receber algumas sondagens importantes e com essa convocação para o Pan-Americano, o Inter espera que com uma boa atuação dele já chegue uma proposta onde o Inter ache interessante e já no fim da temporada consiga vender o Matheus Dias. O mesmo acontece com o Tauelara. O Tauelara, que é um jogador que, por mais que o Inter já perdeu mais espaço, né, é um jogador que nesse momento é um atleta que inclusive está fora dos planos do técnico Eduardo Cudê, realmente só fica no banco de reservas quando o Dalbert ou o René não estão à disposição, e é um jogador que, com essa convocação também do Pan-Americano pelo Ramon Menezes, o Inter espera que ele, fazendo um bom campeonato, o Inter também consiga fazer uma venda dele no fim da temporada. Ou seja, o Inter está projetando 4 vendas agora no fim do ano. Johnny e Maurício, onde o Inter espera arrecadar com esses dois jogadores cerca de 17, 18 milhões de euros, 10 com o Johnny e 7,5 com o Maurício, lá já que o Inter só tem, né, 50% dos direitos econômicos desse jogador. E além dessas duas vendas, espera o Matheus Dias e o Tauelara, que aí o Inter, obviamente, por valores inferiores a de Maurício e Johnny, mas ainda assim o Inter espera que esses jogadores possam ser vendidos no fim do ano, e essa convocação que foi feita agora para a disputa do Pan-Americano vai ajudar essa situação, tá bom? Outra informação que eu quero te trazer. Renato Augusto, ainda na última terça-feira surgiu a informação lá de São Paulo, donos da bola que repercutiu também essa informação, que o Renato Augusto estaria na mira do Inter e do Grêmio. Ele que não deve permanecer na próxima temporada do Corinthians, na verdade vai depender de quem vai ser o novo presidente por lá. Eles estão também em um círculo de eleições por lá, né? Tá uma disputa de candidatos igual aqui com o Roberto Melo e Alessandro Barcelos. Tem um candidato que quer renovar com o Renato Augusto, o outro já pensa um pouco diferente e por isso que ainda não se sabe se ele vai permanecer ou não. Mas começou a circular que o Renato Augusto estaria na mira do Inter e também do Grêmio. O empresário do jogador, que é o Carlos Leite, veio a público, conversou com a revista Colorado. Seguinte eles, tá? Seguinte o que ele falou, tá? Abre aspas. Não teve nada por enquanto. Essa informação é uma invenção, fecha aspas, o que falou o empresário Carlos Leite, que é o empresário
do Renato Augusto, negando qualquer tipo de possibilidade nesse momento. Diz que até o momento não aconteceu nenhuma sondagem pelo Renato Augusto, tanto do Inter quanto até mesmo do Grêmio, tá bom? Lembrando que como o Inter está em um processo eleitoral, é muito difícil o Inter iniciar tratativas para contratar jogadores agora. O Grêmio está numa situação diferente, não passa por um ano eleitoral, então um Presidente Guerra, por exemplo, já poderia trazer esse jogador, tá bom? Outra informação que eu quero trazer também é essa informação que surgiu lá no Rio de Janeiro, começou a ser repercutida aqui no Rio Grande do Sul, que é sobre o Alan Patrick, tá? E o Tite, na próxima temporada, ter pedido Alan Patrick para ser o meio armador do Flamengo. A gente sabe que o Everton Ribeiro pode sair de lá e o Alan Patrick seria, entre aspas, essa reposição para a equipe do Rio de Janeiro. Lembrando que o Alan Patrick está em um processo de renovação de contrato com o Internacional, até por esses motivos, para o Inter evitar um assédio de clubes do futebol brasileiro e de clubes também no mercado árabe. E até por isso ele está ganhando mais uma renovação de contrato, porque ele já tinha contrato até 2025, né? Tem mais 2 anos de contrato, mas o Inter vai renovar o contrato dele até 2027 por 4 anos e ainda dá um aumento salarial para o Alan Patrick para conseguir segurar o jogador para esses assédios que vão chegar de clubes do futebol brasileiro e até mesmo de clubes do mercado árabe, né, que é um mercado que está muito aceso nesse momento. Então essa renovação de contrato com o Inter fez também foi para barrar esse tipo de situação. Daqui a pouco um Tite, né, um Filipão no Atlético Mineiro, um Abel Ferreira no Palmeiras possa pedir um Alan Patrick e o Inter acabar perdendo o jogador. Então o Inter fez realmente essa renovação de contrato também é para isso, para conseguir segurar o jogador em Porto Alegre, para dar uma valorização também para o atleta e também barrar qualquer tipo de proposta que pode chegar, já que é um jogador que hoje é tratado como inegociável, porque pela idade dele o Inter já não conseguiria tanto valor e aí para perder o Alan Patrick seria realmente só da vontade do jogador, que daqui a pouco se algum clube oferece muito mais do que ele ganha no Inter, e aí ele pode acabar forçando uma saída, então o Inter, para evitar esse tipo de situação, renovou o contrato dele. Mas o Flamengo sim foi um clube que neste momento, né, tá interessado em diversos jogadores, vai ter uma reformulação lá com a chegada do Tite, ele vai mandar muitos jogadores embora e vai trazer novos jogadores, né? Inclusive a próxima temporada segundo informações que vem do Rio de Janeiro, é a temporada que o Flamengo mais vai gastar dinheiro em contratações. Só nessa eles gastaram quase 200 milhões, então na próxima eles vão gastar mais de 200 milhões em contratações, né? Só para vocês terem uma ideia, o Inter gastou 10 nesse ano e o Flamengo gastou 200. Na próxima temporada vai aumentar ainda mais esse valor. Então, sim, eles estão de olho em diversos jogadores, principalmente os principais destaques do futebol brasileiro. Do futebol internacional, o Alan Patrick foi um destaque. Se o Inter tivesse ido para a final da Libertadores, seria possivelmente o Rei da América. Então eles se interessaram nesse jogador, mas o Inter foi mais rápido nessa situação e já antecipou a renovação de contrato dele. Ainda não foi anunciada de maneira oficial, mas com a chegada do André Curi, que é o empresário do jogador em Porto Alegre ainda nesta semana, o Inter espera já anunciar essa renovação também ainda esta semana, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, sobre essas possibilidades, se tu gostaria do Renato Augusto do Inter, sobre as vendas que o Inter deve fazer de Salão Lara, Matheus Dias, Johnny, Maurício, e também sobre essa valorização no contrato do Alan Patrick, até para evitar interesses de clubes do futebol brasileiro e do futebol internacional, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!